Olá, você que nos acompanha, seja muito bem-vindo à edição de hoje do Visão 360, aqui na tela da Masper TV. O Visão 360 é transmitido no canal 575 da Parabólica Digital Brasileira, TV aberta para todo o país, e canais 20 e 520 para os assinantes da Claronet no Rio Grande do Sul. Você também pode nos acompanhar ao vivo pela nossa página na internet e em mais 127 provedores espalhados pelo mundo, ou curtir nosso conteúdo pela sua rede social preferida. Vamos falar de quê? De carnaval. O Carnaval das Escolas de Samba de Porto Alegre em 2026. Não é exatamente agora. Enquanto boa parte do país presencia já os eventos ao vivo, os desfiles, nós ainda estamos nos preparativos para daqui a alguns dias. A festa, os principais desafios enfrentados pelas agremiações, em pauta as demandas da Liga das Escolas de Samba de Porto Alegre, a estrutura dos desfiles, o apoio público e a valorização da cultura popular. Como garantir um carnaval forte, sustentável e que movimente a economia criativa da cidade, hein? Quais os caminhos para superar os desafios e manter viva a tradição do samba, a festa popular maior que nós temos? Diria a mais democrática, inclusive. Para falarmos deste cenário, o Visão 360 recebe Juarez Guterres, presidente da Liga das Escolas de Samba de Porto Alegre, uma figura para lá de conhecida no nosso cenário. Quando a gente fala de carnaval, cenário do samba, desta grande festa popular, Juarez, muito obrigado por sua presença aqui no Visão 360. Não, nós que agradecemos, nós em nome do Carnaval agradecemos essa oportunidade de estar aqui na Master, né, pela primeira vez, né, usando esse espaço que a gente recebeu com muita alegria também, mais um canal que viabiliza a visualização também do Carnaval nessa oportunidade e em tantas outras que eu já ouvi chamadas também através da Master, né? Então a gente fica muito contente. Na realidade a gente tem aí três desfiles de carnavais distintos em duas arenas diferentes, né? Dia 21 de fevereiro com o Grupo Bronze, que acende a sua campeã, o Grupo Prata, para vir para o Sambódromo, que é realizado lá na Restinga, né? Na sexta-feira 21. E 27 e 28, o grande desfile das duas séries Ouro e Prata, né? Que se dão no Complexo Cultural do Porto Seco. Vamos então esmiuçar esta programação, essa grande festa popular aqui na capital dos gaúchos, mas que traz muita gente aqui da região metropolitana, de todas as partes do estado. Segundinho só, porque antes tem o Momento 360. E atenção, em casos de fraudes com cartões, Pix, ingressos falsos aumentaram durante o carnaval, que já está em andamento, essa é a verdade. Especialistas alertam para cuidados com maquininhas, celulares e compras online. Vítimas relatam prejuízos financeiros elevados e dificuldades para reaver valores. A recomendação é usar meios de pagamento seguros e adquirir ingressos apenas em canais oficiais. E aqui vale um parênteses, tá? Não só em relação ao Carnaval de Porto Alegre, uma grande maioria, uma grande gama de eventos como este tem disponibilidade de compra online nos canais oficiais. Você não usa atravessadores, você tem ali a disponibilidade diretamente na internet, nas páginas oficiais. Então, dê preferência por essas compras, porque as reclamações, elas são muitas de golpes nesta época do ano. Seguimos aqui. A Operação Carnaval 2026 da Polícia Rodoviária Federal começou às 0 hora desta sexta-feira e segue até a próxima quarta-feira, a quarta de cinzas. A ação intensifica o monitoramento contra infrações como excesso de velocidade e direção sob efeito de álcool em todas as rodovias federais no país. A expectativa é de grande fluxo de veículos em destinos turísticos. Na ação, motoristas recebem orientações de segurança para reduzir riscos de acidentes durante o feriado.
E a Infraero estima cerca de 120 mil passageiros nos aeroportos administrados pela rede no período de carnaval. Estão previstos 1.020 voos entre pousos e decolagens entre os dias 13 e 18 de fevereiro. O maior fluxo, adivinhe, deve ocorrer no aeroporto do Rio de Janeiro, Aeroporto Internacional Santos Dumont, com picos nesta sexta-feira até a quarta-feira de cinzas. Olha, e aqui fica o desejo de que tudo saia a contento, porque ninguém quer perder, essa é a verdade, a festa por causa dos atrasos nos aeroportos. E a gente sabe que tem previsão de chuvas muito fortes, inclusive na região sudeste. Vamos para um intervalo e já voltamos falando sobre a festa de carnaval aqui na capital gaúcha. É rapidinho, a gente já volta. O Visão 360 está em ritmo de carnaval, mas não é só folia, também é reivindicação, é registros de problemas, por que não, mas também é falar da maior festa popular que nós temos. Mais especificamente, aqui na capital gaúcha, esse é o objetivo da nossa conversa de hoje, recebendo o presidente da Liga das Escolas de Samba de Porto Alegre, Juarez Guterres. Vamos relembrar aí, Juarez, lá no primeiro bloco, falamos sobre a programação, né? Que começa na Restinga, depois tem os desfiles no Porto Seco. Vamos lembrar, começa tudo pelo Grupo Bronze lá na Restinga, é isso? Exatamente, tudo começa pelo Grupo Bronze, que é nas 3 categorias que nós temos, né? A Ouro como antigo especial, o Prata que era antigo A, né? E o Bronze que era o antigo Acesso. Então hoje com outra nomenclatura, né? Ouro, Prata e Bronze. E começa tudo pelo Bronze no dia 21, numa arena compatível mais com o tamanho do desfile proposto, né? E dentro do seio de uma comunidade para também ter o apelo da base, né? E trazendo esse outro elan, né? Para essa festa que também não se fica só dentro do sambódromo. Então, aí que eu quero chegar. Por quê? Para descentralizar esse desfile foi levado em conta o quê? Foi levado em conta o seguinte, no enxugamento que começou lá aos idos de 2016, há 10 anos atrás, né, todos os grupos desfilavam lá, especial, A e Acesso. Nessa remodelação, na passagem de 2000 para 2017, se remodelou o carnaval e entrou um processo de enxugamento, porque o dinheiro que se tinha não era suportável para o número de entidades que se tinha. Então, se iniciou um processo de enxugamento. Quando se chegou a um número X determinado dentro desse projeto, se tinha o grupo Ouro e Prata. E criou-se uma modalidade para ressurgir por onde as escolas adentrariam o processo do carnaval oficial para ingressar novamente no sambódromo. Então, esse modelo ele ficou em suspenso por 7, 8 anos, um pouco também não só esse ato de tempo não foi só em função do proposto no projeto, mas também juntou com pandemia, juntou com uma crise que assolou o carnaval em função de uma gestão que tivemos nos idos aí dos anos 2017, 18 e 19, que não aportava recursos dentro do carnaval, juntou com a pandemia em ato contínuo, portanto tivemos um hiato de praticamente 5 anos. Né? E em 2019 para 20 se começou novamente a pleitear o espaço consagrado que o Carnaval de Porto Alegre já tinha, apenas com as 2 modalidades, e em 2023 iniciou-se uma modalidade descentralizada que ainda não tinha nem o nome Bronze, tinha Carnaval descentralizado. A partir dali se reaglutinou as escolas mais remanescentes e que estavam ressurgindo no processo do carnaval, escolas que já existiam, mas que estavam à margem, né, momentaneamente, e aí, a partir daí, no local onde se teve esse carnaval descentralizado, se manteve essa edição do Bronze lá, no ano passado,
e ainda estamos mantendo nesse ano, mas assim que estiver totalmente enxuto, que o número de entidades chegar ao número que nós entendemos como ideal e que caiba fisicamente nas dependências do Sambódromo, todos os três grupos estarão concentrados ali num número capaz das dependências físicas que nós temos nos barracões, acomode todos nas mesmas condições. Tá, e enquanto isso não acontece, lá na Restinga, nós falamos para um público aqui diverso e muitos talvez não tenham nem conhecimento. Onde é realizado esse desfile e com que estrutura? No largo principal, bem na frente do Estado-Maior da Restinga, que é uma emblemática entidade nossa dos desfiles oficial do Carnaval, né? Ali se dá com uma estrutura temporária rápida, né? Na via principal da Restinga, com um dos lados sendo usados para essa finalidade, o calçadão que é extremamente largo, onde se monta a praça de alimentação e os locais apropriados, e vindo de encontro aí dos carnavais dos anos 50 e 60, onde as pessoas podiam levar a sua cadeirinha, a sua caixinha para sentar, sua caixinha térmica, a sua caixinha e ia para lá, né? Então lá meio que traz esse simbolismo também, né? Trazendo um grau de nostalgia dentro daqueles que já assistiram o carnaval nessas condições, né? Claro, dentro do Sambódromo nós temos um carnaval organizado com todo, e até lembrando a tua chamada da notícia importantíssima, alertar, né, os golpes dessa época, nós temos também a tiqueteira oficial do carnaval, que é a TRI-RS, né? Que é por eu onde acessei lá, tudo bem organizado, você tem os locais determinados, é só clicar e acessar. E nesse momento, inclusive, já está esgotado todos os camarotes e frisas, né? Não temos nenhum. É mesmo, a venda coisa está boa. esgotado com 2 semanas e 2 dias de antecedência, esgotou toda a venda, né? As arquibancadas, cabe salientar, e é importante para quem não tem ainda esse costume, não conhece tão bem a nossa cultura popular carnaval, de que as arquibancadas são 100% gratuitas, por ordem de chegada, né? Então, nós já tínhamos experimentado fizemos uma experiência com inscrição, mas ela não funcionou na prática porque a pessoa se inscrevia e não comparecia por vezes. E aí alguém deixava de estar lá porque alguém estava habilitado. Então voltamos àquela moda antiga, né? Chegou, entrou, a capacidade lotou, só quando sai alguém entra outro. Então, até porque nós temos um controle de capacidade, tem toda uma questão de segurança, né? Além do próprio PPCI, nós temos todo um sistema de segurança que controla os acessos, né? E que sabe o quantitativo que cada um está usando lá dentro. Então, é gratuito, 100% gratuito, né? E hoje, ainda numa reunião com o prefeito, ele brincava, né? Damos a arquibancada e a água, que agora com a hidratação necessária, com esse calorão, né? 100% gratuito, né? Lembrando que a água também, só aproveitando o gancho, também foi objeto, né, de uma discussão muito, muito grande após eventos que a gente relatou no centro do país, inclusive de uma morte de uma pessoa pelo excesso de calor. Agora é lei, inclusive fornecimento, enfim. Vamos falar um pouco mais. Eu acessei o site, né, da tiqueteira oficial, tem a possibilidade lá do estacionamento, enfim. Tudo. A informação, isso, e os serviços todos com informação ali. O que a gente mais pode prever para esse dia? Ou esses dias, 27 e 28. E aí já estamos falando, então, do nosso Sambódromo. Sambódromo, encerrando e convidamos, dia 21, compareçam lá para prestigiar aqueles que querem ter uma experiência, né? Tem o mesmo nível nas proporções de um grupo bronze, Restinga daí. Mas tem o mesmo nível de desfile. A Restinga, que é uma... Assim, não é uma cidade, que tem características próprias, que tem um calor humano muito próprio e que merece ter esse espetáculo, embora a gente aqui reforce que é uma estrutura temporária, né? Mas que tem um palco que... E que está numa via pública e que não é o ideal, né? Mas que é transitório, mas que é uma população que adora. E que é uma população que adora, né? Então, dia 21, né? Todos que quiserem, a partir das 20 horas... já estará acontecendo, né? É o único dia, né? Ele começa às 20 e termina às 4 horas da manhã. E é a única, e dali sai a campeã que vai ocupar um dos espaços dentro do Grupo Prata a partir de 2027, né? Já falando do nosso Sambódromo, a nossa tiqueteira esgotou todas as vendas, né? Ali ainda tem tempo para se buscar o estacionamento já pago antecipadamente, porque daí já chega com o comodismo de saber onde vai estacionar, não tem que estar procurando ninguém nem nada, já chega com o seu estacionamento pago, né? E além disso temos o Camarote Bar. É o único que ainda tem lugares.
O camarote bar é um modo de apresentação do carnaval que fica bem ao lado do casulo, em frente ao camarote oficial das ligas e do prefeito, né? Bem no centro da pista, ao lado do casulo, o lugar mais privilegiado, que é ao lado da bateria, imagina. né? Onde tudo acontece, o recuo da bateria. E ali tem um espaço, um lounge de 1000 lugares, né? Que as pessoas têm um camarote bar, onde elas ali, além de assistir, podem estar conversando, tem um belo jardim também nos fundos. Que legal. Tem toda uma condição, né? Principalmente para quem nunca foi, é uma bela experiência, né? Porque não tem o compromisso de se comprometer com a compra de 15 lugares, né? Não tem que desembolsar isso, e de forma individual, pode ir lá, buscar sua manifestação, ter essa experiência, quem sabe se apaixonando tanto quanto eu, que já sou um apaixonado há mais de 40 anos. Eu ia te perguntar, quanto tempo de carnaval? 40, 70 de idade Meu Deus e 40 do céu. de carnaval. Né? E quando a gente pensa que eles, não, agora ele cansou. Não, ele não cansou, ele renovou as forças. Não, mas um dos motivos que eu voltei tem a ver porque este ano, e tu já tinhas levantado essa coisa da nossa luta também por recursos, né? E eu represento a UESPA, nós somos duas ligas organizadoras do carnaval, né? Temos a UESEGAPA, que é da presidente Kelly, que atualmente a presidente Kelly dirige, né? E temos a UESPA, que é a União das Escolas de Samba de Porto Alegre e Região Metropolitana, na qual eu dirijo. De forma compartilhada, nós somos os gestores do carnaval, os realizadores, né? Com apoio master da prefeitura, mas nós somos os realizadores oficial do carnaval, né? Em forma conjunta das duas ligas, né? Ali nós temos filiadas em todos os grupos que estão em duas entidades que futuramente... Mas elas convivem, elas com a mesma finalidade? Com a mesma finalidade. Não têm objetivos diferentes? Não, diferentemente, a própria chamada tua ela é muito própria e ela diz a realidade do antes desta parada que tivemos entre 17 e 20, ali 21, né? A Liga Independente das Escolas de Samba ainda existe, né? Porém não está ativada, está nessas duas modelagens. Tanto as filiadas que tínhamos na Liespa estão ou na UESPA ou na UESEGAPA. Sendo que as duas têm a mesma finalidade organizadora, têm as mesmas competências, as mesmas responsabilidades, né? E desse modo nós estamos tocando. O nosso objetivo é que logo ali adiante a gente estejamos todos novamente numa única liga, né? Quando tudo isso estiver, esse processo todo, porque foi um processo que se deu nessa última década, né? De um inchaço muito grande de número de participantes, uma verba muito curta, né? E que não estava destapando os pés, né? Na realidade, tu estavas empobrecendo o carnaval ao invés de trazer riqueza para o carnaval, né? Então, a gente repensou tudo isso. Tivemos a pandemia também junto com mais uma administração que não apoiou o carnaval, que nos levou a repensar esse conceito e remontar todo esse processo a médio prazo, que ele finda em 27 agora, e quando for refeito o regulamento que é feito de 3 em 3 anos, né, do 28 a 30, quando vir, já vai vigir nesse modus operandi novo. Inclusive, aí congregando tudo, congregando então. todos e possivelmente já com a união também das duas entidades máteres hoje, também fundidas numa única entidade. Mas deixa eu entender, além de congregar siglas, né, entidades, o que muda daí? É a questão aqui também? Isso também, porque na realidade, conceitualmente, a gente tem que lidar com o seguinte, quando foi criada a Liespa, a Liga Independente das Escolas de Samba de Porto Alegre, ela conceitualmente já existia a CEPARS, que foi substituída pela UESEGAPA, União das Escolas de Samba, que existe, que é a parceira da UESPA atualmente. Ocorre que naquela ocasião, o empresário, a própria transmissão de televisão, que à época ainda era da RBS, tinha interesse de tratar com um único interlocutor, entendeste? Então, comercialmente falando e para o crescimento do carnaval, a gente entendeu isto e passou a ter a Liespa e ter a UESEGAPA no guarda-chuva da Liespa. Sim. Só que a Liespa, a UESEGAPA continuou existindo e a Liespa se transformou na União das Escolas de Porto Alegre, que se tornou abrangente, porque pegou as filiadas da grande Porto Alegre também. Né? Então, hoje, por isso que é a União das Escolas de Samba de Porto Alegre e Região Metropolitana, que é da qual eu sou presidente, né? Aliás, eu sou oriundo da Unidos de Vila Isabel, de Viamão, né? Eu sou da terra de Viamão, e por essa razão eu
retornei ao carnaval aos 70 anos. Porque neste ano tivemos a infelicidade de, por uma decisão do próprio carnaval, do seio do próprio carnaval e também do poder público dentro de um conceito que foi criado, só recebeu aportes financeiros as escolas com sede em Porto Alegre, né? E as escolas da região metropolitana tiveram que buscar os seus proventos em outros formatos. Né? Então, o meu retorno foi para dar essa condição, né, com todo o conhecimento que eu tinha, com todas as possibilidades e os canais que eu tinha, para tentar ajudar ao máximo, é o que eu estou fazendo. Não consegui solucionar tudo, mas é um trabalho hercúleo. Estaremos competindo nas mesmas condições que as co-irmãs filiadas ao ECGAPA, que são eminentemente de Porto Alegre, né? E não é isso que vai diminuir em nada o carnaval, bem antes, pelo contrário, né? Isso é muito bom que a gente possa estar falando isso, né? Aliás, isso será uma pauta logo após o carnaval que vai estar crudente aí muito, muito fortemente, né? Mas com essa abertura, com essa tranquilidade, né? E oportunamente estaremos, quem sabe, os dois presidentes também falando publicamente sobre isso, mas é matéria para depois do carnaval. Esse carnaval de 26, a gente está dedicado a fazer ele nesse formato. Voltamos também a um formato antigo que era quando, da época da Liespa, nós éramos os próprios operadores do carnaval e passamos, a partir desse ano, voltamos a ser os próprios produtores do carnaval. Nós temos uma O que significa isso? Nós temos uma autoprodução. Por exemplo, nos últimos 2 anos, a gente teve a produtora Opinião como parceira, né? Por uma opção transitória também, com 2 belíssimos carnavais, um belo gerenciamento, um belo trabalho de produção, aliás, uma empresa extremamente conceituada e respeitada, com certeza, mas o carnaval tem que buscar os seus caminhos, né? E tem que se autogerir, porque quando se criou a Liga Independente, foi justamente para ser uma produtora do seu próprio produto, né? Porque é um mega produto, né? E hoje a gente continua terceirizando, porque a nossa visão é de mundo moderno, é de visão para frente, né? Ampla, porém sob o nosso comando. Claro. Né? Não dividindo mais até por uma questão de identidade, exatamente, de saber exatamente quem é quem, como as coisas funcionam. funcionam. Daí tu junta o técnico com o comercial, né? Aquela linguagem do conhecimento, porque quando tu traz um ente que tenha, por mais conceituado que seja, ele não necessariamente, por não ser do métier, tem coisas que ele tem que se servir do nosso próprio know-how para se auto-implementar, né? Então, nós que temos o know-how, estamos tendo o desafio novamente, já tínhamos provado disso e tínhamos dado, com esse ato, tínhamos nos afastado um pouco dessa função. Retomamos, a partir de 26, esse compromisso, né? De ser os próprios gerenciadores e produtores do próprio evento. Deixa eu te perguntar, nesse período de várias transformações, né? Até que você... O senhor, vou fazer aqui, ó, não, refazer. Vamos de você. É respeito por uma autoridade que, olha... Quando agora o senhor voltou, o senhor olhando para o que foi feito ou deixou de ser feito, dá para se afirmar que o nosso carnaval ele estagnou, ele andou para trás um pouco, porque ele sofreu várias críticas também. Sim, na sua opinião, muitas. Que pé nós estamos? Nessas últimas variáveis, eu diria, se a gente fizer uma análise rápida aqui de 2, 3 minutos, a gente vai observar que, vindo da década de 90 até o nosso dia atual de 2026, numa passagem de 36 anos, né, contínuos, contados a partir de 90, a gente vai imaginar que, nos anos 90, tínhamos um propósito: fazer do carnaval, que já tinha uma grande visibilidade, uma grande presença de público, até maior do que a atual, isso é importante colocar. Isso é um dos aspectos pelos quais eu perguntei. Exatamente. Então, isso é verdadeiro. Essa máxima, isso não é uma máxima, isso é verdadeiro, é conceitual e verdadeiro. Porém, ele não era um produto com o acabamento que ele tem hoje como proposta, né? Ele tinha o intimismo da participação carnavalesca, de todos apaixonados por aquilo, né? Tinha uma outra modelagem como proposta de entrega de figurino, de apresentação nas suas quadras, era um outro conceito, né? E a partir dos anos 90, quando entrou a gestão do Evaristo Barbati Muti, ele fez o carnaval espetáculo. Tá? O que é o carnaval espetáculo?
buscamos, dentro das nossas 3 expoentes à época, Imperadores do Samba, Bambas da Urgia e Estado Maior da Restinga, sem demérito nenhum aos demais pavilhões, porém reconhecendo nessas 3 um carro que seria a locomotiva do processo dessa engenharia que se pensava para o espetáculo carnaval. Né? E a partir dali se alavancou, sim. A partir dali se criou o espectro projeto, o espectro buscar receita, buscar recursos que dessem uma capacidade de gerenciamento e de oportunidades, de qualidade, entrando no sistema da cadeia produtiva, né? Alimentando uma cadeia criativa. Quer dizer, veio uma visão empresarial dentro de um produto cultural, mas que tem um trabalho social e que tem uma obrigação cultural, né? Então, foi uma mistura de tudo isso que acabou chegando ao ápice lá pelos anos 2015, 16, 17. Depois teve essa sucumbência, né, que aconteceu mesmo por diversas razões, que não vem aqui a gente fazer esse relato. Porém, ele existiu, ele foi de fato um fato concreto, né, e que juntando com a pandemia aí nos deixou mais distante ainda. Sim, foi terrível. E a partir de 22 retomamos e agora numa crescente mesmo, né? Ele vem ano a ano se reafirmando dentro dos propósitos dos anos 90 e buscando atingir os números anteriores, inclusive, aos anos 90. De público, de apelo, de identidade, de revitalização, ou seja, hoje o trabalho é muito maior. Eu me lembro que a minha passagem na Liesp em 2013, eu contratei um serviço de estudos para ser o Carnaval do Cone Sul e eu contratei uma agência que em 2013 eu paguei R$20 mil o trabalho, né? Estamos falando de 13 anos atrás, né? Se formos fazer um processo evolutivo do valor monetário, nós vamos ver o quanto mas isso era a visão de como implementar profissionalmente, sem perder o registro de ser uma cultura que parte das comunidades, que tem essa identidade própria, né? Mas buscando soluções que dentro de um mercado competitivo, seja um produto que realmente atrai as pessoas de classe média, principalmente, né? Nós temos quase que maciçamente uma população menos aquinhoada, né? Mas muito apaixonada, mas que precisamos da classe média e da classe alta para entender essa cultura, ser a clientela desse grande produto que é um desfile de uma escola de samba, né? Não só do ponto de vista cultural, mas do ponto de vista plástico, do ponto de vista como espetáculo final que é apresentado. E esse público dá essa sustentação e esse equilíbrio, compensando as partes que um carnaval espetáculo se difere daquele carnaval que tínhamos com grandiosíssimos públicos, mas porém sempre numa mesma... O pacote era diferente, numa mesma né? situação em que não tinha um processo evolutivo do ponto de vista de atração comercial, né? Então, ali quando se fez essa transformação, já nos anos 2000, nós tínhamos apoio da atualmente Ambev, mas à época ainda separados os produtos, né? Brahma, Antártica, era tudo independente, cada um com suas fábricas próprias. Mas ali a gente chegou a ter aporte de R$800 mil já na época, quase R$1 milhão nos anos 2000, né? E é possível resgatar isso aí? Sim, sim, mas é isso que é necessário. Isso que está sendo feito, tudo não é uma receita de bolo que dá tudo certinho. Senão mas até alguém existe já teria todo feito, né? um estudo, até porque na minha área, que é comercialização e mercadologia, é uma área que eu entendo bastante, né? E é uma área que muitos do processo do carnaval, dos atuais dirigentes, têm essa visão, né? Nós temos dirigentes hoje fazendo gestões fantásticas, exemplo de gestões. É que eu acho assim, Juarez, eu tenho que chamar um intervalo, mas eu acho que existe ainda um certo preconceito, né? Não, só um pouquinho, botar dinheiro em carnaval, deixa só para as empresas. Não, inclusive o poder público não tem nada que botar dinheiro. Vamos falar mais sobre isso aí. A gente tem que chamar o intervalo, mas em seguida voltamos falando sobre carnaval aqui na capital. Visão 360 de volta em clima de carnaval. Eu sei que o carnaval de Porto Alegre, os desfiles, eles acontecem mais lá na frente. Relembrando, Grupo Bronze, dia 21, lá na Restinga, depois 27 e 28, o carnaval no nosso Sambódromo, prata e ouro. Estamos aqui no estúdio com o Juarez Guterres, esta figura que
há 40 anos vive o Carnaval de Porto Alegre, né? Que agora está à frente da Liga, das escolas de samba, aqui de Porto Alegre e da região metropolitana. E nós estávamos falando da importância do aporte de recursos. Existe um preconceito ainda de pessoas que dizem assim, não, o poder público não tem nada que botar dinheiro em carnaval. Que vá buscar na iniciativa privada. As coisas têm que andar juntas, é ou não é? As duas têm que andar juntas e uma dá sustentação à outra, né? Onde é que entra o poder público aí? O próprio artigo constitucional que garante o fomento à cultura popular e deixa muito claro que o Estado, como governo, não como um governo eleito, mas como governo Estado, né? Tem obrigação de fomentar a cultura popular. Obrigação, não é favor, né? Então é constitucional. E por que isto? Porque, na realidade, isso dá o âmago da igualdade do processo democrático de acesso ao poder público, né? E na divisão. Porque o poder público não é um estabelecimento comercial que visa lucro. Ele faz redistribuição de renda e atribui a todos os segmentos aquilo que, de alguma forma, tem a obrigação de fazê-lo. No caso de Porto Alegre, diferente de algumas cidades como o próprio Rio de Janeiro, que tem um apelo, além do apelo cultural popular, tem uma visão de turismo e uma abrangência maior do que a nossa, pontualmente falando. São Paulo se descobriu, mesmo sendo uma grande metrópole de comércio, né? E com uma visão comercial gigantesca, entendeu isso e hoje aporta mais recursos públicos que a própria capital do Rio. É mais em São Paulo? Mais em São Paulo, investimento. Para te ver, para aqueles que pensam que a iniciativa privada não investe, São Paulo investe mais dinheiro público no Carnaval do que o próprio Rio de Janeiro, né? Com todo o apelo, né, que tem o Rio de Janeiro pelos propósitos que se falou. Mas os dois são necessários. O município tem obrigação, sim, o município e o Estado têm obrigação de fomentar, porque as estruturas para que ele aconteça, tanto é que a lei de Lamar Machado, que é daqui de Porto Alegre, essa lei do falecido vereador de Lamar Machado, pai de jornalista, pai inclusive. Do querido André. Um é professor, isso, mas também lida na área de comunicação, né? O nosso André Machado também, que é um belo jornalista. Ele criou uma lei que diz que a cada ano, o município de Porto Alegre obriga-se a fomentar os desfiles das escolas de samba em algum logradouro público com todas as estruturas e as necessidades mínimas necessárias para os desfiles de carnaval a cada ano. Isso está consagrado em lei, além daquilo que eu falei da Constituição, que é um fomento para a cultura popular, que é uma obrigação de Estado. Nós, em Porto Alegre, temos essa disciplina, esse disciplinamento legislativo que caracteriza de forma muito clara esta realidade. Então, sim, o município de Porto Alegre tem que aportar, sim. Uns aportam mais, outros aportam menos, depende da visão ideológica, do que compreende do que é o carnaval, da sua necessidade. E a contrapartida do carnaval, que muitos que estão nos ouvindo de repente não compreendem, é o seguinte: é o trabalho social que a escola faz 365 dias por ano. Eu, como vice-presidente nacional da FENASAMBA, Federação de Samba do Brasil, o presidente é de São Paulo e eu sou o vice só aqui do Rio Grande do Sul, né? Então, e não é o presidente não é do Rio de Janeiro nem o vice, né? Pois é. O presidente é de São Paulo e o vice-presidente é do Rio Grande do Sul. Qual é a nossa obrigação? É institucional. É de levar o conhecimento aos poderes constituídos da área pública, esse conhecimento do que faz uma escola de samba 365 dias. Porque ela não produz o seu carnaval para um único desfile. Ela vive no seio de alguma comunidade e faz uma prestação de serviço social que é obrigação do Estado. Quando ela presta um serviço de formação de ritmistas, de cavaquinistas, de vozes, de dança, de diversas atividades que a cultura envolve, né? Seja nas artes plásticas ou cênicas, né? Ela está a serviço do Estado, de cada um dos cidadãos da cidade que paga o seu imposto. Então, aquele dinheiro que está sendo retornando para lá, para aquela entidade, está sendo uma retribuição do trabalho que ela tem no cotidiano dela de 365 dias. Então, não é um favor. Isso é importante que se coloque. E aquele discurso que é uma narrativa pronta, não, entre botar dinheiro em carnaval, vou botar em saúde ou educação, são áreas distintas. A cultura tem as suas necessidades, o social tem as suas necessidades, e a educação e a saúde, no Brasil, desde 1996, tem dotações e legislações muito próprias, né?
com destinações e percentuais específicos. Então, tu nem tem como tirar daqui para botar aqui. Sim, não é uma coisa substituir a outra. Não tem como substituir. Então, são verbas diferentes, naturezas diferentes e necessidades diferentes. E tem que existir todas elas paralelas. Mas, diante disso, não poderia ter mais aporte? Tem que ter, mas é um crescente. É tudo uma conquista, porque o pré-conceito que bem colocasse, ele existe, e existe não só do ponto de vista da sociedade como um todo, mas dentro dos próprios governos, né? Até às vezes quando tu vai fazer um chamamento para participar de um evento desse, uns se habilitam, outros não fazem nem questão de estar ali, né? Mas é da natureza, isso aí não é nenhuma crítica, que faz parte da sociedade, a democracia é exatamente isso, né? Eu tenho o carnaval como o espaço mais democrático na sua plenitude, onde todas as pessoas, independente, indistintamente de qualquer credo, de raça, de poder econômico, naqueles 60 minutos, pelo menos, se deixar a vírgula da hipocrisia de lado, aqueles 60 minutos, todo mundo é igual. Né? Só complementando, para mim, são dois eventos bem específicos, assim, carnaval e futebol. Em futebol, a arquibancada é capaz de ter, né, uma pessoa de classe bem mais abaixo e um doutor, entendeu? Mas são coisas de massa. Concordo. E é bem isso. Exatamente. Né? E essas obrigações estão. E a nossa visão hoje, a maioria dos dirigentes, para não dizer a totalidade, né, porque a individualidade não se conhece, mas a grande maioria dos dirigentes hoje aprenderam isso. E aprenderam que nós temos que buscar, sim, na iniciativa privada, a nossa implementação de qualidade. Nós cobramos as estruturas básicas do poder público como ente, e por obrigação que tem, e não temos que passar pires, temos que cobrar, conscientizar também junto. Porque às vezes, por falta de conhecer, tu toma uma posição que não necessariamente seria a ideal. Mas então a gente tem esse compromisso, não é uma coisa que goela abaixo, nem pé na porta, não é nada disso, é ir para o diálogo, convencimento e mostrar o que é isto, porque muita gente desconhece. Sim. Né? Então, é uma coisa que é uma obrigação nossa. E trazer, aliado a isso, a iniciativa privada, com essas contrapartidas. Hoje, por exemplo, para deixar mais tranquilo todos que são meio céticos com referência ao carnaval, não fiquem tão céticos, porque nós também temos essa preocupação de levar os projetos que a gente aprova, no momento que a gente tem um númerozinho do PRONAC lá, a gente vai vender para a iniciativa privada e, na realidade, aquele dinheiro, ele não seria usado para outra coisa, porque nós nem sabemos para que ele seria usado, mas a partir do momento que a gente faz essa captação, ele também, o investidor, ele também tem 100% de isenção. Então, ele deixa de colocar lá para onde nem se sabe para onde vai ir, para dar para uma destinação específica. E vai para uma aplicação definida. Definida, exatamente isso. E nós estamos num processo aceleradíssimo disso, temos essa consciência. Nós não somos uns usurpadores de qualquer governo, independente das posições ideológicas e a passagem de cada um ali. Nós somos um proponente e defensor da cultura popular e essa cultura carnaval que nos dá essa alegria. Não só pela dimensão, pelas todas as artes incluídas ali, porque qualquer item que tu falar de arte, tu vai pensar, está dentro do carnaval. Se tu pensar em plástica, tem, se tu pensar em dança, tem, se tu pensar em música, tem, se tu pensar... O que tu pensar está dentro do carnaval. Tá, Juarez, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Existia ainda muita contestação sobre o local. Isso passou? Isto não tem como voltar para trás. Pois é que assim, aquela época não vai retornar. Quando a gente estava disputando aquela possibilidade de construir o sambódromo, ali onde hoje temos a partir da usina do gasômetro, todo aquele embelezamento ali, nós pretendíamos que o nosso equipamento fosse lá. Na época tivemos até um duro duelo com a não me lembro o nome dela agora, mas na época eu lembrava muito, né? ali do Menino Deus ali, que resistiu muito, o Ministério Público e todo mundo, né? Depois tivemos a possibilidade de construir, e tinha 3 endereços que estavam destinados nessa decisão. À época ainda o governo era do Partido dos Trabalhadores, João Verle já estava substituindo o Tarso à época, o João Verle foi quem assinou a ida para o Sambódromo lá na Zona Norte. Era a opção na Restinga, o Maitá, onde hoje está a Arena do Grêmio, ou onde nós estamos hoje, lá na Zona Norte, na frente do Porto Seco, que é Porto Seco por razões que todo mundo já deve conhecer, né? Mas ali era o local, e nós escolhemos aquele ali justamente porque o carnaval é metropolitano.
Ali é o epicentro da Grande Porto Alegre. Em termos de acesso, não tem lugar melhor. É o epicentro da Grande Porto Alegre. Então, ali passou a ser, entre as 3 opções que nós tínhamos, a gente escolheu aquela lá, que já poderíamos estar com a avenida pronta, não estamos, mas tem uma promessa de um compromisso, não diria uma promessa, porque o Melo tem sido muito leal com o Carnaval, isso é importante a gente fazer esse registro, né? Às vezes a gente faz só no campo da crítica ou isso ou aquilo, não. Existem coisas que são positivas também, nós temos uma Secretaria de Cultura, de Comunicação, uma Secretaria Geral, que está preocupada em compreender o que nós estamos levando, né? E está retribuindo de uma forma bastante plausível, né? Embora aquém do que a gente precise, mas a gente reconhece. Tem o compromisso de construir. Vendeu até, se desfez de alguns lotes no entorno do Porto Seco, para este próprio capital, que já era da própria área, ser reinvestida em forma de terminar a pista de desfiles. Os pavilhões foi a opção daquela época. O governo, na época, queria construir a pista e depois os pavilhões. Nós, carnavalescos, dissemos, não, primeiro os pavilhões, porque se fizer a pista, os pavilhões talvez não aconteçam. Pois é. Né? E tanto é que estamos ao 22º desfile, esse ano estamos completando 22 anos de desfiles no Porto Seco, né? E a pista ainda é provisória. Pois ainda, é, né? se fosse ao contrário... Talvez os não teria como fazer as alegorias, não teria onde fazer as alegorias, né? Então a gente pensou certo na época, né? Foi um investimento pesadíssimo também, eu me lembro. Na época foram 19 milhões entre tudo que foi feito lá, inclusive cabeamento subterrâneo e tudo que já existe. Vocês que são da área de comunicação chegam lá, sim, só conecta. Só conecta, já tem preparado para isso. Que é tudo um equipamento muito caro, né? Que já está lá, está enterradinho lá, né? A hora que precisar ativar, vai ser ativado. Então, a gente está num crescimento, assim, né? Eu quero mais uma vez aí agradecer a oportunidade. Acho que é um papo que a gente tem que levar, principalmente para a nossa classe média, para a nossa classe média alta. Os interlocutores do Carnaval não são usurpadores do poder público, bem pelo contrário. São batalhadores, são homens que trabalham, homens e mulheres que trabalham com o seu afinco, com os seus compromissos e que têm por opção e por paixão o Carnaval, né? E, diante disso, fazem os seus encaminhamentos e as suas reivindicações, né? Só sobre aquele assunto que o Juarez falou antes, né? Dos 360 dias do ano, o Carnaval não é 2 noites, 3 noites contando. Não. Isso é um trabalho muito grande. Muito grande. É muito suor envolvido. E muitas pessoas nessa cadeia, muitas pessoas que dependem desse Carnaval. Existe índice que as pessoas, quando a gente fala, as pessoas ficam assim... Os 2 dias de evento envolve a mão operacional da execução dos 2 dias. Eu fui coordenador geral do Carnaval nos últimos 4 anos. Voltei como presidente esse ano. Eu já tinha sido presidente em outras 2 oportunidades. Voltei esse ano, mas fui coordenador dos últimos 4 carnavais. O operacional de 2 dias de Carnaval coloca 1.378 homens e mulheres como operadores do desfile. 1.378. Eu não estou falando de componente de escola, não estou falando de usuário dos camarotes, nem das frisas, nem das arquibancadas e nem desfilantes. Estou falando operacional. Isso envolve a brigada. Mas isso só em relação aos desfiles. Só em relação ao evento. É que me vem à cabeça aquilo que acontece no barracão, mas entendeu? aí eu vou no entorno. Eu estou dizendo para este operacional. Sim. E aí nós temos lá 23, 24 entidades contando com a nossa tribo. São 24 entidades que estão no seio da nossa cidade, dentro de alguma comunidade, prestando seu serviço social e implementando o Carnaval o tempo todo. Porque o Carnaval de 26 termina, dia 28 termina o desfile, dia 2 é a apuração, dia 5, 72 horas depois, alguém já está pensando num tema, já está desenvolvendo um enredo, já está construindo um samba, já está pensando no figurino, as coisas tudo já começaram de novo. Uma indústria... Não para nunca. Com sazonalidade, pela sazonalidade, às vezes com uma potencialização de mão de obra maior, quanto mais próximo do Carnaval, maior ainda, sem contar todo o entorno. Porque quando eu falo 1.378 pessoas operando, eu falo só dos que estão dentro da área técnica.
né? Isso envolve a própria Brigada Militar, o Corpo de Bombeiros, a Guarda Civil, todo operacional técnico de desfile, todo operacional técnico de apoio, toda a área de jornalistas, de imprensa, de estabelecimentos, que aí começa a engordar esse número. Tu vê todo o que tem no entorno, né? Uma banquinha de cachorro-quente, uma banquinha de churrasquinho, um food truck, o estabelecimento oficial do carnaval, o camarote bar, tudo é emprego. Claro. E esses não estão nos 1.378, né? E mais os dos barracões. Quer dizer, a mão de obra que o carnaval produz hoje, nós não estamos, eu não vou me atrever a dizer aqui porque não são dados científicos, mas já encomendamos esse estudo, estamos em parceria, inclusive, com a universidade, estaremos procurando eles a partir de março, para quantificar cientificamente tudo isso, para ter esse material que o Rio já tem, que foi proposto pela própria Fenansama, na qual eu sou vice-presidente, né? Que já tem esses dados quantificados. Nós vamos começar a quantificar o de Porto Alegre, até para poder justificar a quem nos assiste, a quem nos ouve, a quem questiona, o que nós somos, né? Para que viemos e o que nos propomos. Isso é muito importante, tabular dados, porque sempre, quer queira, quer não queira, eles são importantes para, por exemplo, quem vai investir. As pessoas têm que saber exatamente qual é o público que eu estou chegando, qual é o público que eu posso chegar, quais são as metas, isso é muito importante. Antes da gente se despedir, eu tenho que lembrar também o seguinte, nós falamos aqui de 21, 27, 28, desfiles, né, bronze, prata e ouro, mas já neste final de semana nós temos programação de carnaval de rua, os blocos, aí é Cruzeiro, Cidade Baixa, vários locais. E nas redes oficiais, você pode acessar, inclusive na prefeitura, ali tem a relação dos horários, dos locais, onde acontecem essas programações, segundo a prefeitura, com toda a organização possível, com toda a segurança oferecida, as pessoas já estão aproveitando o carnaval, até porque boa parte do país, eu reforço, tem desfile, já tem muita coisa acontecendo. O nosso desfile, então, 21 na Restinga, 27 e 28 o carnaval do Porto Seco. Para a gente se despedir, recado final, Juarez. Duas coisinhas antes do recado final, se tu me permitir. Eu tive a experiência, 2 anos atrás, de ser o coordenador geral de desfile dos blocos. Foi uma experiência nova, né? Eu que sou adepto do carnaval organizado de escola de samba, né? Mas tive essa honra de ser convidado, aceitei o convite, tive essa experiência. Coordenei um carnaval na Orla com mais de 100 mil pessoas participando, né? E de forma organizadíssima. As manifestações do carnaval é outra tranquilidade. Se um dia a oportunidade de vocês poder fazer uma entrevista com o comandante do 20, que é quem cuida do carnaval do Porto Seco, para trazer as palavras deste pessoal que são responsáveis pela segurança e ver a tradução e a visão que eles têm do que é o carnaval. Né? Porque nós, carnavalescos falando, de repente parece que é um autoelogio ou uma autoproteção. Mas fale com os entes da segurança para ter certeza que na prática é isso. Salvo alguma singularidade, uma situação isolada, ele é um evento extremamente seguro para todo mundo, né? Então, é muito importante que a gente coloque. E esse ano, por exemplo, estou tendo a honra de ser homenageado pelo Panela do Samba, que é um bloco de 14 anos, né? E o enredo é Juarez Gutierrez. Que né? coisa maravilhosa. Alegria, né? Então, tem alguma história para contar? Alguma coisa, né? Tem para contar. Então, assim, agradecer mesmo a oportunidade. Se a gente tiver a oportunidade de bater outros papos nessa linha, né? Principalmente com os telespectadores que eu sei que vocês têm como audiência, é um pessoal que vale a pena compreender um pouco mais do carnaval e, quem sabe, ir conhecer o nosso carnaval, quem sabe ir investir no nosso carnaval e, quem sabe, potencializar, nos ajudar a com que o carnaval de Porto Alegre volte a ser, quem sabe, o segundo carnaval do Brasil, como já foi. Tomara, né? Tomara. Então, tudo se pensa e tudo se... É possibilidade, né? Então, claro, a gente está aí para isso. Obrigadão pela oportunidade. Trabalho não vai faltar. Aliás, não faltou, mas é que algumas coisas aconteceram no caminho, tudo isso que a gente comentou aqui com o Juarez, né? Coisas da vida. Juarez Gutierrez, presidente, então, da Liga das Escolas de Samba Porto Alegre e região metropolitana. É uma festa que congraça todo mundo aqui da região. Muito obrigado mais uma vez pela presença aqui no Visão 360. Que tenhamos um baita carnaval. E aí eu falo dos desfiles, falo também dos blocos, dos bairros, todo mundo aproveitando essa festa, que eu concordo, é para lá de democrática. O Visão 360 de hoje fica por aqui. Claro, bom carnaval para todos. A gente se vê na próxima, das 9h30 às 10h30 da noite, aqui na tela da Masper TV. Infinitas possibilidades. Tchau.